pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês gostem e entendam. E vamos à aula. Tem como a gente transformar uma fração decimal em um número decimal e um número decimal em uma fração decimal. Mas antes, o que é fração decimal? Fração decimal é aquela cujo denominador, ou seja, valor de baixo, é uma potência de base 10. Ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante. Então, um décimo é uma fração decimal. 3 centésimos é uma fração decimal. 527 centésimos é uma fração decimal. 8.243 milésimos é uma fração decimal. Tá? Então, fração decimal é aquela fração cujo denominador, ou seja, valor que fica embaixo, é uma potência de base 10, ou seja, 1 acrescido de uma quantidade de zeros. Então, aqui é 1 e 0, 1 e 2 zeros, 1 e 2 zeros, 1 e 3 zeros, e assim por diante. Então, aqui é como se fosse 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado, 10 elevado a 3, ou 10 ao cubo, e assim por diante. Uma potência de base 10. E tem como a gente escrever essas frações como sendo um número decimal. Vou começar por outros números, outras frações. Vou colocar aqui outras frações decimais para a gente transformar em número decimal. Então, para transformar essa fração em número decimal, olha, quando você tem 29, isso é a mesma coisa, a gente já viu, que 29,0. Depois da vírgula, eu posso colocar aqui infinitos zeros ou nenhum, é a mesma coisa. Então, eu não preciso colocar no 29, eu não preciso colocar a vírgula. Tá? Mas eu vou colocar só para a gente entender essa parte. Então, a fração 29 décimos, isso é a mesma coisa que 29 dividido por 10. E na divisão por 10, 100 mil, ou seja, por uma potência de base 10, basta a gente deslocar a vírgula para a esquerda. Então, o que vai dizer quantas casas ou quantos algarismos essa vírgula vai ser deslocada é a quantidade de zeros que tem no denominador da fração. Nesse caso aqui no divisor. Então, ó, dividido por 10 é um zero. Então, eu vou deslocar a vírgula, uma casa. Se for 2 zeros, 2 casas. Se for 3 zeros, 3 casas e assim por diante. Só que para a esquerda, tá? Então, aqui a vírgula está aqui, ó. Como é 29 por 10, então ela vem para cá, ó. Então, vai ficar assim, ó. Então, esse número aqui agora vai ficar assim, ó. 2,90. Esse zero aqui eu só coloquei para a gente entender melhor, saber onde é que está a vírgula, mas não precisa. Certo? Então, isso aqui é 29 décimos é a mesma coisa que 2,9. Ou seja, desloquei a vírgula que estava aqui, ó, uma casa na esquerda. Então, ela veio para entre o 2 e o 9. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa. A vírgula está aqui, né? Então, desloca ela para entre o 2 e o 9. Então, 29 décimos é a mesma coisa que 2,9. Ou 2 inteiros e 9 décimos. Tá? Aqui, quando não é dada a vírgula, porque a vírgula está aqui no final, né? À direita do número. Então, são 2 zeros, ele vai deslocar duas casas. Então, está aqui, ó, vem para cá uma casa, para cá mais outra casa. Então, 823 centésimos é a mesma coisa que 8 inteiros e 23 centésimos. Certo? Então, aqui, 527 centésimos, a vírgula está aqui, ó, então ela vai em uma casa, duas casas. Então, isso é a mesma coisa que 5,27 ou 5 inteiros e 27 centésimos. Aqui também, 8.243 milésimos ou sobre 1.000. A vírgula está aqui, ó, então 1, 2, 3. Vem para entre o 8 e o 2. Então vai ficar 8,243. Ou 8 inteiros e 243 milésimos, tá? Observe que, ó, 2 zeros, duas casas após a vírgula. 3 zeros, 3 casas após a vírgula. 1 zero, uma casa após a vírgula. Mas e aqui?
3 décimos. 3, né? A vírgula está aqui, ó. 3. Então, quando eu desloco a vírgula para a esquerda de uma casa, vai ficar assim, ó. Era como se ficasse assim, ó. Aí fica estranho, né? Vírgula 3 e o que tem antes da vírgula? Aí eu posso colocar um 0. Então, 0,3. Para quê? Para ficar uma casa após a vírgula. E esse 0, como é a esquerda da vírgula, 0 à esquerda, o próprio nome já diz. Ele não vale nada, tá? Tem até um ditado que diz que você às vezes usa com a pessoa, fulano vale um 0 à esquerda. Por quê? Porque ele não vale nada. Tá bom? Então, eu posso colocar isso aqui só para que o número fique completo. Uma coisa organizada, tá? Então, aqui, ó, 3, a vírgula vem para cá. Então, vai ficar 0,3 ou 3 décimos. É assim que a gente lê isso aqui. Seria 0 inteiros e 3 décimos. Ou 3 décimos, simplesmente. Aqui, ó, 3 zeros, então, ó, uma casa, duas casas, 3 casas. 54. Então, ó, uma casa vem para cá, duas casas vêm para cá, 3 casas vêm para cá. Então, ficaria a vírgula aqui, ó. Então, eu completo isso aqui com 0. Mas a vírgula ainda está aqui e à esquerda dele não tem nada. Então, eu coloco novamente outro 0. Então, isso é 0,054. Para quê? Para ficar 3 casas após a vírgula. Então, 54 milésimos é a mesma coisa que 0,054. E aí, o restante, ó, 1 décimo, uma casa após a vírgula, então 0,1. 3 centésimos, duas casas após a vírgula, então 0,03. Tá bom? Então, essa é a transformação de uma fração decimal para um número decimal. E o contrário? O contrário talvez seja mais simples. Por exemplo, e aí, como transformar esses números decimais em fração? Fração decimal. Lembrando que a fração é um número sobre outro, né? Numerador sobre denominador. O denominador, mais simples, é 1, aí sempre vai ser 1, e aí você vai contar, ó, quantas casas tem após a vírgula? 1, 2. Então, 1 e 2 zeros. Tá? E o numerador é esse número aqui sem vírgula. Então, quando eu escrever esse número aqui sem vírgula, ficaria 0,32. Aí, como eu já disse, ó, o 0 à esquerda não conta. Então, é a mesma coisa que 32. Aqui, ó, esse número aqui todo sem vírgula é o numerador. Então, 411 é o numerador. O denominador, 1. Aí, ó, duas casas após a vírgula, 2 zeros. Outra forma de entender isso seria assim, ó, 32 centésimos. Então, quer dizer, 32 sobre 100. 4 inteiros e 11 centésimos. Então, é 411 centésimos. 3 inteiros e 509 milésimos. Então, é 3.509 milésimos. Ou 3.509 é esse número aqui todo sem vírgula sobre 1 e 3 casas após a vírgula, 3 zeros. Tá? Aqui, ó, 7,2, então vai ser 72. Embaixo, 1, uma casa após a vírgula, 1 zero. Aqui, olha, 0,1, esse número aqui sem vírgula seria 0,1, que é a mesma coisa que 1. E 1, uma casa após a vírgula, 1 zero. Aqui também, ó, 649 centésimos, né? 1 e 2 zeros. Aqui, ó, 7.349, 1 e 3 zeros, né? Ou seja, milésimos. E aqui, ó, 11, uma casa após a vírgula, 1 e 1 zero, ou seja, 11 décimos. Tá bom, gente? Então, isso aqui é da forma de fração para a forma decimal, aqui da forma decimal para a forma de fração decimal, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e entendido. E até a próxima.